Coliseu de Roma. A construção do Coliseu de Roma se deu durante o período do Alto Império Romano, 27 AC, 235 DC, durante a dinastia dos imperadores Flavianos, 69 e 96. Por esta razão, o Coliseu também é chamado de Anfiteatro Flaviano. Sua construção se iniciou em meados dos anos 70, pela mão de obra de escravos, em sua maioria prisioneiros de guerra, e sob o comando do imperador Vespasiano. O Coliseu foi construído onde se situava a Casa Dourada do imperador romano Nero, 54-68, que foi construída depois de um grande incêndio que aconteceu na cidade. Dentro deste palácio, existia um grande lago artificial, que foi drenado pelo imperador Vespasiano, e de lá se iniciou a construção do grande anfiteatro. O Coliseu foi inaugurado em 80 pelo imperador Tito, 79-81, que em comemoração realizou 100 dias de jogos no Coliseu. O Coliseu foi construído com o uso de pedras, tufa e travertina, tijolos, feitos de argila e água, madeira e com um cimento desenvolvido pelos romanos. Tinha uma altura de 48 metros e uma área equivalente a 2 hectares, aproximadamente 2 campos de futebol. Tinha um formato circular, com uma arena no centro e 3 andares de grandes arquibancadas que a envolviam. Acima das arquibancadas, havia uma espécie de toldo retrátil, que funcionava a partir de cordas puxadas por cerca de 100 homens para proteger os espectadores do sol. Embaixo da arena havia o hipogeu, que era uma estrutura subterrânea que funcionava como armazém e bastidores dos eventos festivos. O Coliseu tinha capacidade para cerca de 80.000 espectadores. A princípio, eram apenas 2 andares de arquibancadas no Coliseu, porém, o imperador Domiciano, 81-96, constrói o terceiro e último andar do anfiteatro e, também, o hipogeu, uma estrutura subterrânea que ajudava na preparação dos eventos, guardando materiais e até animais. Essas foram as últimas obras que ampliaram a estrutura do Coliseu. Assim, os outros imperadores apenas lidavam com as reformas que eram necessárias por conta de fenômenos naturais, quedas de raios e terremotos, incêndios, roubos e vandalismos. Vale pontuar que, durante a Idade Média, casas foram construídas dentro do Coliseu, em razão de contínuas invasões em Roma. O Coliseu tinha como objetivo o entretenimento dos cidadãos romanos. Logo, ele era palco dos Jogos Romanos, que eram atrações geralmente muito violentas. Os jogos eram financiados pelo imperador e pela nobreza. No seu começo, tinham um caráter religioso, mas isso logo se perdeu com o aumento da popularidade. As atrações eram batalha entre gladiadores, sem direito à desistência. Os condenados eram forçados a lutar entre si, até restar apenas um. Batalha entre os gladiadores e animais, em simulações de caçadas de animais. Era chamado de Venationes e Silvae. Nessa, havia simulação de cenário natural. As carnes dos animais mortos eram depois servidas ao público em um grande banquete. Execuções por animais, onde o